custando a mina comprava livros, hoje eu vou falar deste livro aqui pra vocês. O nome do livro é O Garoto de Lugar Nenhum e, gente, sinceramente eu não vi nenhum blog falando dele ainda. E eu não sei como é que não falou, porque o livro é incrível. Eu recebi de parceria da editora Planeta, já vou agradecer aqui a Carol, que é maravilhosa comigo sempre. E foi um tema que eu sempre me interesso muito. Quem acompanha aqui o canal, acompanha o blog, enfim, já me acompanha esses 9 anos aí de blog, sabe que temas de guerra, enfim, de histórias com crianças, adolescentes, sempre me interessam muito. O último que eu falei pra vocês foi o Diário de Nisha. Eu até expliquei pra vocês que era uma história que eu achava que era uma menina mesmo escrevendo, contando pra alguém, né, uma jornalista escrevendo. E nesse caso aqui eu também achei que fosse isso, mas não é. Até porque a capa desse livro, que é da Catherine Marsh, uma escritora americana, aqui no Brasil, eu vi que, pelo jeito, pode ser que eu esteja errada, mas eu vi dos Estados Unidos e da Europa, a capa é um desenho. Vou colocar aqui pra vocês. E essa capa aqui, ela tem um rapaz, né, que seria o Ahmed, que é o protagonista, né, no caso tem dois protagonistas, tem o Ahmed e o Max, mas ela tem essa capinha aqui, ó, que é um rapaz. Então, eu imaginei o que esse rapaz tinha falado pra Catherine Marsh, a história dele, tinha contado, tipo Malala, Anne Frank, no caso foi um diário, mas, enfim, outras crianças que escreveram seus livros ou ditaram pra alguém, conversaram com alguém, jornalistas transformaram em livro. Então esse aqui, na verdade, parece mais com o Diário de Nisha nesse sentido, porque essa história ela foi inventada, mas a autora conversou com vários refugiados, inclusive menores de idade, para entender como é que era a vida deles. E por que ela teve esse interesse? Isso é bem interessante. Mas até tô falando um pouco do livro, já vou falando aqui no resumão, né? A Catherine Marsh, ela é uma americana, ela morava em Washington e é casada com um homem que é repórter. E aí ele foi cobrir crise de segurança na Europa e tal. E eles se mudaram então para a Bélgica, em Bruxelas. Quando eles chegam na Bélgica, eles levaram os filhos dele e tal. E aí ela começa a reparar algumas coisas que ela começa a achar interessante. Isso aconteceu em 2015, que é quando se passa a história desse livro, e foi quando acho que mais de 1 milhão, se não me engano, de refugiados entraram na Europa por causa das guerras e tudo, então, guerras políticas, questões políticas e tal. E aí, o que acontece? Quando ela chega no local, na rua que ela vai morar, ela fica sabendo que ali o homem que tem enfim, a pessoa que tem o nome da rua, ela escondeu um judeu ali vários anos num porão. Então quando ela chega na casa dela, o porão, ela imagina que ali também poderia esconder alguém. E aí ela juntou tudo isso com o que estava acontecendo com os sírios que estavam chegando ali em Bruxelas, lá na Bélgica. E o livro é extremamente interessante porque ele já começa jogando a gente no Ahmed. O Ahmed, ele é um menino de 14 anos, um adolescente de 14 anos. A mãe e a irmã dele morreram na Síria num dos ataques à bomba. Ele tá então com o Baba, que é o pai dele, inclusive essa história tá aqui, bem na orelha. Ele tá num barco tentando chegar até a Grécia para depois ir pra Inglaterra. E quando ele tá nesse barco, acontece um acidente e tal, o pai dele acaba caindo na água e o pai dele não vai ser mais visto, ou seja, ele vai chegar na Bélgica, num centro de refugiados, vai ser colocado lá dentro porque ele é menor de idade e lá as coisas não são legais, né? Enfim, vai acontecer várias coisas que eu prefiro não contar para não estragar para vocês. Ele vai acabar fugindo e quando ele foge, ele se esconde num porão que é o da casa do Max. O Max tem 13 anos, é um americano, baseado no filho da própria autora, que não tá gostando, ele chama a escola dele de Escola das Desgraças, que é um negócio assim, e ele não tá curtindo a escola, tem um cara que tá praticando bullying com ele não sabe falar francês, então ele tá odiando tudo aquilo, ele tá num momento muito tenso e ele vai ter uma amizade então com esse menino que ele vai descobrir que tá escondido no porão da casa dele. Esse livro ele leva a gente pra um lugar muito próximo do que a gente passa aqui no Brasil com algumas coisas. Mas não tem refugiado sírio? Tem alguns, não tantos, porque a gente fica muito longe de lá. E aqui também não é essa beleza, talvez não procurem tanto vir para cá. Porém, a gente passou nesses últimos anos pela questão toda da Venezuela, que ainda tem muito venezuelano saindo de lá por causa da questão política e tudo. Eles não têm uma guerra, exatamente, mas eles têm falta de tudo, né? Aquele governo lá é infeliz em todos os sentidos. E o governo do Maduro, que é um desgoverno, na verdade, então uma ditadura,
eles entram no Brasil em busca de condições melhores de vida, até para mandar dinheiro para as pessoas que não conseguiram vir de suas famílias. Aqui explica exatamente isso. E aí, eu gostaria de ler uma coisa para vocês que eu tinha separado. Eu até ia começar o vídeo com isso, mas eu comecei a falar. Vamos lá. Vou ler e vocês vão lembrar do que é. Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão para ninguém, sem lugar para ficar, os meninos sem pais. Meu Senhor, onde estás? Where are you? Você certamente deve ter lembrado da música, que era a abertura de Órfãos da Terra, que é exatamente isso que fala, e o nome é diáspora. Eu também não sabia o que era essa palavra. Essa palavra quer dizer dispersão dos povos por motivos políticos ou religiosos. Ou seja, exatamente isso que o Ahmed, que é o protagonista desse livro aqui, vai passar. Totalmente perdido, totalmente sem família, numa terra que não quer, na verdade. E o que é interessantíssimo no livro, não só o modo como ela certamente a pesquisa que a autora fez foi incrível, porque realmente está muito, parece mesmo que a gente está lendo a história que rolou, que aconteceu. No final, tem uma entrevista com ela para entender por que ela quis falar sobre isso, se a história não era dela, da onde que ela tirou essa experiência toda, né? E aí tudo é explicado, porque eu falei já um pouquinho para vocês, não vou ler a entrevista porque eu quero que vocês comprem o livro e leiam. Mas eu achei interessante também que, pesquisando sobre o livro, abre aspas, olha o que ela disse: os refugiados são terroristas para a maioria das pessoas, e na verdade a maioria dos terroristas nasceu já na Europa. A gente tem essa visão, a gente não, né, na verdade, né, os povos, muitas vezes a gente julga, né, porque a gente ouve uma coisa e a gente solta dizendo, caramba, é igual quando a gente ouve aqui no Brasil que, mas todo favelado é bandido. Olha que absurda essa frase, mas ainda tem gente que tem esse pensamento. E é óbvio que não. É uma minoria que trabalha pro crime, mas, né, ou seja, a parte toda bacana, toda, né, que é trabalhadora, que sai todo dia cedo de casa, que dá o seu melhor, que é super honesto, né, é o justo pagando pelo pecador, como diz aquele ditado. E aí é isso que acontece com os refugiados, que só querem a sua terra de volta, que só querem ter a sua vida, que só querem ter paz. Então esse livro é extremamente emocionante. Ele toca, talvez por eu saber depois, né, quando eu comecei a ler eu já fui logo, gente, eu sou muito de ir pro final, eu tenho mania disso. E eu fui pra entrevista dela e já saber que não era real, no início me deu uma desanimada. Mas depois lendo, eu esqueci totalmente. Eu falei, caraca, é muito bom esse livro. Adorei, tipo, sabe? Você fica assim, e aí você fica imaginando quantas pessoas estão passando por isso ainda e quantas pessoas ainda vão passar por isso, porque infelizmente é uma coisa que não, um ciclo que não tem fim, exatamente. Já falei da Guerra da Síria por muitos anos, já li pra vocês o Diário de Miriam, já resenhei pra vocês. Então, Garotas de Lugar Nenhum é uma linda história sobre resiliência, sobre amizade, sobre empatia, sobre recomeçar do nada numa terra que não é a sua e que nem sempre te recebe bem. É aquela história de fazer o limão uma limonada, né? Então, assim, é um livro incrível e eu queria muito que mais pessoas lessem para poder vir aqui discutir comigo. E se você viu esse vídeo e curtiu, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Peçam outras resenhas, tem muitas resenhas que saem só no blog que eu acabo escrevendo, nem todas viram vídeo como essa. E se você for comprar o livro, principalmente se você gostou porque viu aqui, por favor, contribua pro canal, né? E pra essa blogueira que vos fala, escritora e tal. Aqui embaixo eu deixo o link, o primeiro link que eu deixo é da Amazon, você não paga nada mais por isso. E se você comprar através dos meus links qualquer livro, eu recebo uma pequena comissão. Você não paga absolutamente nada mais por isso. Então você pode ser Amazon Prime, você pode ser pagar de qualquer forma que eu recebo a comissão por você estar usando os meus links, ok? Outra coisa, eu também sou escritora, então aqui embaixo também tem o link para todos os meus livros. Se você quer conhecer as minhas histórias que não tem nada a ver com um refugiado, até quero um dia, quem sabe, né, fazer uma pesquisa grande e escrever temas, né, mais sérios, né? Porque hoje em dia eu escrevo mais a comédia romântica e tal. Então, né, Young Adult, New Adult, então os links estão aqui embaixo para você conhecer também. É isso, mais uma vez eu vou agradecer a Editora Planeta por essa parceria incrível e por trazer tanta literatura bacana pra gente. Vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal.